Quando cai o clima, aquece a emoção. A gente se aproxima e vive uma nova paixão. Chuva fina com neblina, é tão bom se aconchegar. Nesse tempo frio, vem com a gente esquentar. No inverno da TV Nova, é Pernambuco no ar. Um show de artes, dança, música, cultura e lazer. Gastronomia, natureza, mais beleza pra você. A alegria invade o coração. Inverno em todo lugar, a TV Nova é sensação. No inverno da TV Nova, a gente vai agitar. No inverno da TV Nova, é Pernambuco no ar. TV Nova. Olá, crianças! Como vocês estão? Espero que todas estejam muito bem. Eu sou a professora Juliette. Preparados para embarcar em mais uma aventura cheia de conhecimento e diversão? Então, vamos lá! Olha só! Uma casinha no meio de uma floresta. Vamos conhecer hoje a história da Cachinhos Dourados? No meio de uma linda floresta, havia uma casinha que era habitada por uma família de ursos. Nela morava o grande e pesado papai urso. Havia também nessa mesma casinha a mamãe urso, que não era nem muito grande, nem muito pequena, nem muito pesada, nem muito leve. Ela era média. E também havia o pequeno filhinho urso. Ele era bem pequenininho e leve. Todos os dias, a mamãe preparava um delicioso mingau. E enquanto esse mingau esfriava, eles iam passear pela floresta. Um certo dia, uma menininha, pequenininha, de cabelo loirinho e cacheado, estava perdida no meio da floresta quando encontrou a casa da família urso. Chegando lá, ela queria saber se tinha alguém na casinha. Então ela bateu na porta. Toque, toque, toque. Mas ninguém atendeu. Então ela resolveu bater palmas. Bate junto comigo. E ninguém atendeu. Então ela resolveu dar uma espiadinha e percebeu que a porta estava aberta. Logo ela entrou dentro de casa. Quando ela entrou dentro de casa, criança, ela sentiu um cheiro tão gostoso. Ai, era o cheiro do delicioso mingau que a mamãe havia preparado. Ela foi até a mesa e lá viu um prato grande, cheio de mingau. Então ela resolveu experimentar. Só que o mingau estava muito quente e ela acabou queimando a língua. Ela viu um segundo prato. Esse prato era tamanho médio e ela resolveu experimentar o mingau desse prato. E ao experimentar, estava tão gelado que ela deixou de lado. Então ela viu um terceiro prato, bem pequenininho, e resolveu experimentar esse também. E esse estava na temperatura tão gostosa que ela acabou comendo tudo. A Cachinhos, depois de comer, estava precisando descansar um pouco. Então ela começa a caminhar dentro de casa. Até que chegou na sala. Chegando lá, ela viu 3 poltronas. Uma poltrona vermelha grande. Ela tentou sentar nessa poltrona, mas era muito alta. E ela tentou subir, mas não conseguiu. Então, ela viu uma poltrona do tamanho médio.
Nessa ela conseguiu subir, mas essa poltrona média era tão molenga que ela ficava escorregando. Ela não achou legal. Foi aí que ela viu uma poltrona bem pequenininha. Aí essa ela resolveu sentar, mas ao sentar, puf, caiu no chão e quebrou a poltrona. Ela continuou a sua caminhada por dentro de casa. Foi aí que ela chegou aos quartos. Chegando lá, ela viu uma cama bem grandona e espaçosa e resolveu deitar nela. Mas ao deitar, além de ser muito grande e espaçosa, era dura a cama e ela não gostou. Foi aí que a Caixinhos Dourados viu uma cama no tamanho médio e ela resolveu deitar. Mas era uma cama muito estreita e ela não estava nada confortável. E ela resolveu sair. Por fim, ela viu uma cama bem pequenininha, do tamanho dela. Ai, estava tão quentinha que ela deitou lá e acabou adormecendo. Nesse momento, chega na casa quem? Os donos, isso mesmo. O grande papai urso, a mamãe urso, que era do tamanho médio, e o nosso pequeno filhotinho urso. Os três chegaram em casa e perceberam uma bagunça. O papai urso olhou para o prato dele, que era grande, e viu, nossa, alguém comeu o meu mingau. A mamãe também observou, nossa, alguém mexeu no meu mingau. Foi quando o filhinho gritou, nossa, mamãe, alguém comeu todo o meu mingau. Continuaram andando pela casa. Quando chegaram na sala, o papai percebeu. Alguém tentou subir na minha poltrona. A mamãe também observou. Alguém sentou na minha poltrona. Foi quando o pequeno ursinho olhou para o chão onde estava a sua poltrona e disse, nossa, mamãe, alguém quebrou a minha poltrona. Ficaram vendo se encontrava quem havia entrado na casa deles e resolveram ir aos quartos. Chegando lá, o papai observou. Alguém deitou na minha cama. A mamãe também. Nossa, minha cama está desarrumada. Alguém deitou na minha cama. Foi aí que o pequeno urso falou bem baixinho. Mamãe, papai, tem uma menina pequenininha, de cabelos enroladinhos e dourados, deitada na minha cama. Todos ficaram observando aquela menina dormir, espantados. Foi aí que a Caixinhos percebeu que estava sendo observada. E quando ela abriu os olhos, ela se depara com os três ursos. E assustada, sai correndo da casa. Ela correu tão rápido que acabou encontrando o caminho de casa e foi parar na casa dela. E essa é a história da Caixinhos Dourados, crianças. Vocês gostaram? Tenho certeza que sim. Agora pensa comigo. Como ficaria essa história se eu não falasse nada? Se eu só usasse os gestos, as minhas expressões faciais para contar essa história? Será que você saberia que eu estaria contando essa história? Vamos fazer então uma brincadeira. Eu vou tentar falar uma parte dessa história só usando os gestos e as expressões para você saber assim, se você consegue adivinhar que parte da história eu estou falando. Tudo bem?
E aí, crianças? Vocês conseguiram identificar que parte da história eu contei para vocês? Isso mesmo! A parte em que a Caixinhos Dourados entra na casa e sai experimentando tudo. E eu utilizei a mímica, crianças. Isso que eu usei, todos esses gestos, esses movimentos, essas expressões, se chama mímica. Eu usei a mímica, que é uma forma da gente expressar pensamentos, sentimentos. E sabia que a mímica já foi utilizada até mesmo no cinema? Isso mesmo. Vamos observar essa imagem. Olha só, sabe quem é esse homem? Ele se chama Charlie Chaplin. E ele utilizava muito a mímica nos seus filmes. Isso mesmo. Ele não falava, ele apenas fazia como eu fiz. Gesticulava, fazia as expressões faciais. Aqui tem apenas, olha, algumas das cenas dos filmes dele. Olha aqui, essa cena. Você consegue ver? Eles parecem estar o quê? Meio envergonhado, alegre. Essa que ele está com a flor. E essa outra aqui? Ele parece o quê? Um pouco indiferente, não é mesmo? Você consegue identificar nas expressões dele? Isso mesmo, criança. Ele usou a mímica, até mesmo no cinema. E eu tenho um desafio para você. Se a mímica foi utilizada até mesmo no cinema e fez tanto sucesso, que tal você convidar todos os seus familiares, sentá-los e apresentar a história de hoje, assim como eu fiz, utilizando a mímica, os gestos? Tenho certeza que todos vão gostar. Ah, uma coisa, para o nosso próximo encontro, eu preciso que você pegue aí na sua casa uma bacia com água e alguns objetos. Podem ser brinquedos, pode ser um prato de plástico, colher, enfim. Pega alguns objetos para o nosso próximo encontro, tudo bem? Espero que você tenha se divertido muito. Eu amei estar aqui com vocês. Um beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau! Olá, meus amores! Tia Drica está aqui hoje para a gente fazer uma brincadeira cantada. E a brincadeira nós vamos usar as nossas mãos. É a brincadeira da sementinha, tá bom? Uma mão vai ser a terra e a outra, com o legal, ó, vai ser a pazinha. Vamos lá? Eu cavei a terra com uma pazinha, com carinho, fiz um buraquinho. Dentro dele coloquei uma sementinha, depois cobri com minhas mãozinhas. E veio a chuva, e veio o sol, minha sementinha virou uma plantinha. E veio a chuva, e veio o sol, minha plantinha virou um girassol. Muito bem, vamos fazer novamente, você já aprendeu. Uma mão é a terra e a outra, no legal, é a pazinha, combinado? Então vamos! Eu cavei a terra com uma pazinha, com carinho, fiz um buraquinho. Dentro dele coloquei uma sementinha, depois cobri com minhas mãozinhas. E veio a chuva, e veio o sol, minha sementinha virou uma plantinha. E veio a chuva, e veio o sol, minha plantinha virou um girassol. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Quem está lembrado de mim? Eu sou a professora Juliana e vamos trabalhar com os primeiros e segundos anos, tá? Antes da gente dar continuidade à nossa aula, vamos retomar o nosso desafio. Quem fez o desafio? Quem lembra do desafio? O desafio era formar o número 53 com o menor número de fichas, utilizando fichas com o numeral 10 e 1. Então, como é que a gente pode fazer? Nós usamos 5 fichas de 10 e
3 fichinhas de 1. Com isso, nós formamos o número 53. Representamos o número 53 com a menor quantidade de fichas, de 10 e 1. Nós agora vamos trabalhar com adição e subtração, tá? Não é uma novidade para vocês, porque nós já trabalhamos, tá bom? Olha só, eu quero que vocês agora observem a imagem aí. Observem com atenção, tá? Porque nós vamos responder algumas perguntinhas relacionadas a essa imagem. Olha aí, tem crianças brincando na brinquedoteca, não é? Então, bora lá. Quantas crianças estão com brinquedo? Olha só, tem várias crianças, mas não são todas que estão com brinquedos. Vamos contar quantas crianças estão com brinquedo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 crianças estão com brinquedo. Estão na brinquedoteca e estão com brinquedo. Agora uma outra perguntinha. Quantas crianças estão entrando na brinquedoteca para brincar? Olha, nós já vimos que tem 6 crianças brincando com brinquedo. Só que se vocês observarem com atenção a imagem, vão ver que existem crianças chegando para brincar também. Então, quantas crianças estão chegando na brinquedoteca? Observem aí, ó. 3 crianças estão chegando na brinquedoteca para brincar. Agora a pergunta, tá? Nós já estudamos que a adição é representada pelo sinal mais, essa cruzinha aí, a gente já viu isso. Então, olha só, quantas crianças estão no total na brinquedoteca? Observamos a imagem, nós vimos que 6 crianças estão com brinquedo e 3 crianças estão chegando. Então, nós vamos fazer uma continha de quê? De adição. Nós vamos juntar, tá certo? Por quê? Tem 6 crianças brincando e 3 chegaram. Elas se juntaram para brincar. Então, é uma continha de adição. Olha aí, 6 mais 3. Dá quanto no total? Se a gente contar 6 mais 3, se a gente contar todas essas crianças aqui. Bora lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 crianças estão brincando na brinquedoteca. Olha aí, 9 crianças estão na brinquedoteca. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a subtração. A gente viu que a adição a gente junta, nós vamos juntar. Como a gente viu no último slide, 6 crianças estavam brincando e 3 chegaram, juntou. Subtração a gente vai retirar, a gente retira. Estão lembrados? Olha só, nós vamos marcar um X nas subtrações cujo resultado seja igual a 2. Nós vamos tirar. Eu trouxe um materialzinho aqui para a gente trabalhar com ele agora. Tá certo? Para vocês visualizarem, ficar mais fácil da gente representar essa subtração. Tá bom? Olha só. 4 menos 2. Eu tenho 4 canudinhos aqui. 1, 2, 3, 4. A gente já sabe que subtração é o quê? É retirar. Eu vou retirar. Então, ó, 4 menos 2. Essa operação aí, esse resultado deu 2? Deu 2. Vou deixar aqui separado, tá? Próximo, 10 menos 5. Eu vou pegar 10 canudinhos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
tenho 10 canudinhos aqui. E vou retirar 5 canudinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Sobrou quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 10 menos 5, o resultado não é 2. Vou deixar aqui. Próxima operação. 3 menos 1. 3 canudinhos. 1, 2, 3 canudinhos. Vou tirar quanto? Vou tirar um canudinho. Um canudinho. Deu 2 o resultado? Deu 2 o resultado. Vou colocar aqui. Próxima operação, 5 menos 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5 canudinhos eu tenho. Vou tirar 3 canudinhos. Fiquei com quanto? 2. Deu 2 o resultado? Deu, professora. Então, vamos colocar aqui também. 9 menos 4. Eita, 9 menos 4. Será que o resultado vai ser 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 canudinhos. Vou retirar 4. 1, 2, 3, 4. Fiquei com quantos? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Deu 2? Não deu 2, professora. Vou colocar aqui. E 8 menos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coloquei 8 e vou retirar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu 2? Deu 2 o resultado. Então, ó, quais foram as operações aí que deu 2? Vamos marcar um X. 4 menos 2, 3 menos 1, 5 menos 3 e 8 menos 6. Essas foram as operações que o resultado foi 2. Tá? Agora vamos resolver um probleminha. Antônia tem 18 lenços. Ela vai guardar 7 lenços em uma caixa e o restante vai pendurar no armário. Quantos lenços ela vai pendurar? Olha só, eu vou mostrar para vocês agora esse quadro aqui, que a gente chama de quadro de valor e lugar, tá? Onde a gente vai colocar a dezena no lugar da dezena e a unidade no lugar da unidade. Então, olha só, 18 menos 7. Quanto é que vai dar? Se eu tenho 8 e tiro 7, eu fico com 1. E 1 menos nada, não tem nada embaixo da dezena lá, então é 1. Então, olha só, com quantos lenços ela pendurou? Antônia vai pendurar 11 lenços no armário. Tá joia? Um outro probleminha aqui, ó. A gente fez um probleminha de quê? De subtração. E agora é um outro. Gabriel e Thalita juntaram algumas tampinhas. Observem aí a imagem. Gabriel e Thalita juntaram algumas tampinhas. Contem aí quantas tampinhas cada um tem. Vocês vão fazer essa continha aí sozinhos. Contem aí quanto cada um tem. Olha só. Quantas tampinhas Gabriel tem? Quem contou aí? Gabriel tem 18 tampinhas. Olha aí, 18. Representei no quadro de valor e lugar. Uma dezena e 8 unidades. E quantas tampinhas Thalita tem? Thalita tem 15 tampinhas. Olha aqui o número 15 no quadro de valor e lugar. Tá? Quem é que tem mais tampinhas? Gabriel ou Thalita? Gabriel que tem mais tampinhas. Gabriel tem 18 tampinhas e Thalita tem 15 tampinhas.
Quantas tampinhas Gabriel tem a mais que Thalita? Eu vou fazer uma conta de subtração. Olha o sinalzinho de menos aqui. Eu quero saber a diferença entre Gabriel e Thalita. Então, a gente vai retirar, a gente vai fazer uma continha de subtração, tá? 8 menos 5. Eu tenho um 8 e vou tirar 5. Contem aí quanto é que vai ficar. 3. E 1 menos 1? Se eu tenho 1 e tiro 1, eu fico sem nada. Então, quantas tampinhas Gabriel tem a mais que Thalita? 3 tampinhas. Aí agora olha só o desafio para vocês, tá bom? Vocês vão resolver esse probleminha aí. Paulo tinha 36 bolinhas de gude. Dessas, ele separou uma quantidade para emprestar ao seu irmão, ficando com 14 bolinhas. Quantas bolinhas Paulo emprestou para seu irmão? Vocês vão fazer uma continha aqui, tá? E na próxima aula nós vamos resolver e eu quero ver se vocês acertaram, tá certo? Espero vocês na próxima aula para a gente descobrir juntos a solução desse desafio. Bons estudos e até a próxima. Um beijo no coração. Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de matemática para a turma do 3º ano. Eu sou a professora Janaína e esta é uma aula sobre termo desconhecido. Vamos lá? Vamos começar? Para a nossa aula de hoje, você vai precisar de borracha, lápis, calculadora, ela mesmo, pega lá no teu kit, caderno, é isso mesmo. Vamos começar? Preparados? Você sabia que nós podemos utilizar operações matemáticas para descobrir números desconhecidos e solucionar problemas do nosso dia a dia? A turma do 3º ano está participando de uma gincana matemática e estão precisando da nossa ajuda para resolver algumas tarefas. Vamos ajudá-los? Olha só, primeira tarefa, descobrir o termo desconhecido nessa operação aqui. Será que vai dar? Vamos descobrir? O retângulo azul, onde tem o primeiro termo, está escondidinho, está desconhecido. Que quando nós tiramos desse valor, tiramos 12, o total dá 25. Então, a operação é essa. O termo desconhecido menos 12 dá igual a 25. Olha só, o minuendo nós não conhecemos, está desconhecido aí. O subtraindo é o 12 e o resto, a diferença, 25. E aí, como é que nós faremos para descobrir que numeral é esse que está aí, sendo escondido aí por esse retângulo azul? Como é que nós vamos resolver? Usando a operação inversa, lembram? A operação inversa da subtração é a adição, lembrou? Vamos lá. O retângulo menos 12 é igual a 25. O que é que nós vamos fazer? Vamos colocar esse retângulo aqui, primeiro termo, o sinal de igual. Vamos colocar o 25 aqui, ó, logo depois do sinal de igual. Olha só, vamos usar a operação inversa. Temos aqui uma subtração, agora vamos fazer uma adição. E o segundo termo, o subtraindo, agora vai ser a segunda parcela dessa adição. Olha lá, 12. Vamos lá. 25 mais 12, que dá um total de... Pega aí sua calculadora, vai. 25 mais 12 dá 37. É isso mesmo, você conseguiu descobrir. Ajudamos essa turminha com a primeira tarefa. Missão cumprida. Olha só. 37 menos 12 dá igual a 25. Segunda tarefa. Qual é o numeral escondido? Vamos ajudar essa turminha porque essa segunda tarefa também vale pontos. Um retângulo azul
que quando adicionado 54, dá um total de 95. Então, a primeira parcela está encoberta pelo retângulo azul, a segunda parcela é o 54 e o total, a soma, o total é 95. Vamos lá? Utilizando a operação inversa. Vamos ver. A operação inversa da adição é a subtração. Deixamos aqui o primeiro termo, olha lá, esse é o nosso cálculo. Agora, olha só, o retângulo azul igual a... Pegamos esse total e agora vamos transformá-lo num minuendo. O que é uma adição vai ser trocada por uma subtração. A segunda parcela vai virar o nosso subtraendo, 54. Logo, o valor desse retângulo azul é o resultado da operação 95 menos 54. E aí, pega aí sua calculadora. Digitou aí, coloca aí 95 menos 54. E aí, qual foi o resultado que deu? É isso mesmo, 41. Muito bem, parabéns. Olha só a operação, 41 mais 54 dá igual a 95. Muito bem. Agora essa é a tarefa a mais difícil de todas. Aqui vai dar o maior número de pontuação nesta gincana. E aí nós vamos precisar descobrir. Não temos só um termo desconhecido, aí temos vários. E aí o que vamos fazer? Como descobrir? Bom, aqui, vem aqui comigo. Olha aqui, ó. Temos aqui vários termos desconhecidos. Temos o círculo vermelho, o hexágono roxo e temos também o losango preto. Temos que descobrir por onde começar. Bom, podemos iniciar descobrindo o valor do círculo vermelho. Qual é o número que, repetido 3 vezes, vai dar igual a 24? Bem, se eu colocar aqui o número 2, vai ficar 2 mais 2 mais 2. Não dá 24, dá 6. Se eu colocar aqui o número 4, 4 mais 4 mais 4, também não vai dar 24. Se eu colocar 6, 6 mais 6 mais 6, também não vai dar 24. E aí, descobriu, não é? É verdade. Se eu colocar aqui o numeral, ó. Se eu colocar aqui o numeral 8, veja só, 8 mais 8 mais 8, aí sim vai dar 24. Bem, já descobrimos o valor do círculo vermelho. Então, onde tiver círculo vermelho, vamos colocar o número 8. Olha só, um 8 aqui e um 8 aqui. Já descobrimos o primeiro termo desconhecido, que é o algarismo 8. E agora, indo para a segunda sentença, temos 8 mais um termo que está desconhecido, que dá igual a 25. Você está lembrado da operação inversa que vimos nas aulas anteriores, não é verdade? Então vamos lá. Como utilizar a operação inversa? Isso. Eu pego 25, o que é uma adição, transformo numa subtração, e pego o termo que eu já conheço e coloco aqui no subtraindo. 25 menos 8. Pegou aí a calculadora? Vamos lá. 25 menos 8. Rapidinho. Rapidinho. É isso mesmo. O 17. Olha aqui. Então, onde tiver um hexágono roxo, vamos colocar o número 17. Olha aqui. 17. Temos um outro hexágono aqui e eu coloco o número 17. Bem, terceira sentença. Vamos descobrir agora o valor do losango preto. Eu tenho que, aqui, 17, subtraindo o termo desconhecido do losango preto, vai dar igual a 8. E aí? Se eu pegar o 17 e subtrair do 8, vai dar quanto, hein? Vê aí na tua calculadora. 17 menos 8, rapidinho, rapidinho. Você que é bom de cálculo, vamos lá. 17 menos 8 dá
Isso, o 9. Então agora, aqui embaixo, também onde tem um losango preto, eu vou colocar o número 9. Agora, na quarta sentença, eu já tenho todos os termos já conhecidos. A única coisa que está desconhecida ainda é o resultado. Então, vamos lá? A sentença já está completa. Pega a calculadora aí. 17 mais 8 mais 9. Deu quanto? Isso, fala bem alto aí para a gente ouvir. É isso mesmo, olha só. O número 34. Isso mesmo, a turma conseguiu, com a sua ajuda, resolver a terceira tarefa da gincana. Muito bem. Agora, olha só, olha a alegria dessa turminha. Com a nossa ajuda, a turma conseguiu cumprir todas as atividades da gincana. No quadro de pontuação saiu o resultado. A primeira tarefa valeu 150 pontos. Na segunda, 200 pontos. Na terceira, 350 pontos. Aí eu disse, a tarefa valia muitos pontos. E agora, qual é o resultado total? Pega aí sua calculadora. 150 mais 200 mais 350, quantos pontos no total? Muito bem, 700 pontos. É primeiro lugar garantido. A turma do terceiro ano venceu a gincana e nós aprendemos um pouco mais a usar as operações inversas para descobrir os termos desconhecidos numa sentença. E aí eles estão muito felizes, pois puderam contar com a sua ajuda para esse desafio. Ah, e por falar em desafio, o nosso desafio de hoje são 2 sentenças com termos desconhecidos para você resolver. Anota aí, pega o caderno, o lápis rapidinho. A primeira sentença é o termo desconhecido. Menos 45 dá igual a 29. Você vai ter que resolver aí. Vamos lá. O termo desconhecido, que é esse círculo verde agora. Mais 58 dá igual a 87. Você vai usar todos os conhecimentos da aula de hoje para descobrir quanto vale cada um desses círculos, ok? E aí, nós encerramos mais uma aula de matemática e hoje, olha, hoje vocês colaboraram, estão realmente uns verdadeiros detetives. Mas eu encontro você na nossa próxima aula, nosso próximo encontro. Esteja aqui com a gente. Um beijo e até a nossa próxima aula. Olá, alunos da TV Escola Jaboatão, sejam muito bem-vindos para mais uma aula. Eu sou Jefferson Oliveira e juntos nós vamos estudar a matemática do 4º e 5º ano. O tema da aula de hoje é medida de capacidade. Vamos começar? Observem essa situação. Nós temos aqui a médica falando para o menino: você deve tomar 10 ml de remédio por dia. E a moça fala: eu fiz 2 litros de suco para tomarmos na hora do lanche. E o rapaz fala: eu comprei 20 litros de água. Observem que nessas situações aqui, eles utilizaram medida de capacidade. O litro é a unidade fundamental de medida de capacidade, ou seja, do volume interno dos recipientes. Nós compramos água por litro, nós compramos leite por litro, compramos gasolina por litro, compramos óleo por litro, tomamos remédio por mililitro e tomamos vacina por mililitro. Para medir capacidades maiores que o litro, usamos seus múltiplos. Olha só, quilolitro, símbolo KL, valor 1000 litros. Hectolitro, símbolo HL, valor 100 litros. Decalitro, símbolo DAL, valor 10 litros. Para medir capacidades menores que o litro, nós usamos seus submúltiplos. Olha só. Decilitro, símbolo DL, valor 1/10 em forma de fração decimal ou 0,1 litro. Centilitro, símbolo CL, valor
1 centésimo em forma de fração decimal ou 0,01 litro. E nós temos o mililitro, o símbolo ml, valor 1 milésimo em forma de fração decimal ou 0,001 litro. Bom, vamos fazer algumas transformações, tá, das unidades de medida de capacidade, de litro para seus múltiplos e para seus submúltiplos. Vamos começar pelos submúltiplos. Para transformar o litro em decilitro, basta dividirmos 1 litro por 10, que é igual a 0,1 decilitro. Para transformarmos 1 litro em centilitro, basta dividirmos 1 litro por 1000, que é igual a 0,01 centilitro. E para transformar 1 litro em mililitro, basta dividirmos 1 litro por 1000, que é igual a 0,001 mililitro. Agora vamos fazer a transformação do litro em seus múltiplos. Para transformar litro em decalitro, basta multiplicar 1 litro por 10, que é igual a 10 decalitros. Para transformarmos litro em hectolitro, basta multiplicarmos 1 litro por 100, que é igual a 100 hectolitros. E para transformar litro em quilolitro, basta multiplicarmos 1 litro por 1000, que é igual a 1000 quilolitros. Cada unidade equivale a 10 vezes a unidade imediatamente inferior. Dá uma olhadinha. Em 1 quilolitro, nós temos 10 hectolitros. Em 1 hectolitro, nós temos 10 decalitros. Em 1 decalitro, nós temos 10 litros. Em 1 litro, nós temos 10 decilitros. Em 1 decilitro, nós temos 10 centilitros. E 1 centilitro, nós temos 10 mililitros. Bom, observe o quadro abaixo e veja como foram feitas as conversões. 1 quilolitro é igual a 1000 litros. Olha só como fica no quadro. 1 hectolitro é igual a 100 litros. 1 decalitro é igual a 10 litros. 1 litro é igual a 10 decilitros. E 1 litro é igual a 100 centilitros. E 1 litro é igual a 1000 mililitros. Bom, tenho certeza que você prestou bastante atenção na aula. Agora, pegue o seu caderno e a sua caneta e faça a anotação do desafio. Observe a cena a seguir e responda a pergunta de Disseu. Com uma jarra de 1,5 litros cheia, eu consigo encher quantos copos de 250 ml? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Um forte abraço virtual e até a próxima. Alô, meu povo! Professor Ezequiel Santos, na sua tela e na sua TV Escola Jaboatão. Vamos aí com mais uma aula de geografia. Agora a gente vai falar da circulação geral da atmosfera, o tempo atmosférico. Olha aí pela sua janela, olha aí pela sua porta, veja como é que está o céu. Tem muitas nuvens, tem poucas nuvens, vai chover, vai fazer sol. Como é que está aí onde você mora? Esse é um assunto que se refere ao tempo atmosférico. Não o clima, mas ao tempo atmosférico. Mas antes, vamos aqui definir esse conceito de tempo atmosférico. Veja aí na sua tela, a palavra tempo é usada para nos referir às condições do tempo atmosférico. Para compreender as mudanças que ocorrem no tempo, é preciso, inicialmente, conhecer um pouco mais sobre a atmosfera. Olha aí na sua tela, a atmosfera e suas camadas. Vem aqui comigo e observa o seguinte. Se você sair aí na sua casa e olhar para cima, você vai ver praticamente uma única, talvez, paisagem, as nuvens, o ar. Mas o que você está vendo é a atmosfera, tanto acima como ao seu redor, e ela tem várias camadas, divididas pela ciência, claro.
Então são 5 camadas e em cada uma delas vão ter características bem específicas. Veja, antes de jogar a tela para vocês, olha aqui comigo para você entender quando a tela ficar aí na sua TV ou no seu celular. A primeira camada é a troposfera. A segunda é a estratosfera. Isso olhando assim, né? A gente vê uma coisa só, mas temos lá a troposfera, onde a gente vive, a estratosfera, onde está o ozônio, o famoso ozônio, a mesosfera, que está no meio, a termosfera, termo lembra a temperatura, tá? E a exosfera, onde estão os satélites artificiais. Então essas 5 camadas estão sobre a nossa cabeça. E elas são camadas de quê? São camadas de gases. A palavra atmosfera vem do grego, atmos, gases, esfera, esfera. A camada de gases que envolve a Terra. Olha aí na tela e você vai ver que a troposfera, a gente tem um aviãozinho, tem um balão, tem as casas. É a camada onde está concentrada a maior parte do oxigênio que a gente respira. É onde acontecem os fenômenos meteorológicos, como chuva, como raios, relâmpagos. A maior parte dos fenômenos acontecem na troposfera. É onde os aviões comerciais costumam voar. Acima da troposfera nós temos a camada de ozônio. Alguns livros vão chamar de ozonosfera. E qual a importância disso? A gente vai ver em outra aula com mais detalhe, mas de maneira geral, a camada de ozônio protege, é um escudo, protege a gente contra a força da radiação solar. Então, inclusive, a gente vai estudar aí sobre o meio ambiente. E quando essa camada é destruída, o planeta fica mais fraco com relação ao potencial de proteção contra as luzes solares, contra a força da radiação solar. Então, nessa camada chamada de estratosfera, geralmente voam os aviões supersônicos, né? Acima da estratosfera nós temos a mesosfera, como eu já disse para vocês. Na termosfera acontecem os eventos da aurora boreal, os eventos, porque são auroras tanto do norte, chamada de boreal, quanto a aurora do sul, chamada de austral. E também na exosfera ficam os satélites artificiais, ficam todo o monitoramento de telefonia, de comunicação, o GPS, por exemplo, ele fica, a base dele fica posicionada lá na exosfera, onde ficam os satélites artificiais, lá no limite gravitacional do nosso planeta, tá? Então, essa atmosfera ela é fundamental para que a gente possa viver, porque ela dá condição de vida aqui embaixo, na troposfera onde nós vivemos. Veja aí na sua tela, ó. A atmosfera é a camada de gases que envolve o planeta. Essa camada de gases é responsável pela manutenção das temperaturas do planeta e pela proteção contra raios ultravioleta, principalmente o ozônio, tá? Que são prejudiciais às diversas formas de vida. Olha aí na sua tela a composição da atmosfera. Para quem não conhece, a maior parte da atmosfera ela é composta de nitrogênio, 78% de nitrogênio. Professor, mas a gente não respira oxigênio, é verdade, mas o oxigênio está lá embaixo, é um gás mais pesado, está aqui embaixo, onde a gente respira, onde a gente vive. Se você olhar aí a imagem anterior, o oxigênio está muito próximo da superfície da troposfera. Ele tem menos, mas ele está onde ele deveria estar para a gente viver. E aí, 21% de oxigênio, veja aí na tela, e 1% de pequenas outras quantidades de gases, como gás carbônico, metano, outros óxidos e até mesmo o vapor d'água. Aí a gente tem a definição do tempo atmosférico. Vamos dar um pouquinho mais de informação. Você pode dar um print, você pode tirar uma foto, depois você anota. O tempo constitui o estado momentâneo da atmosfera. O momento. Olha aí pela sua janela. Você vai ver a quantidade de nuvem. Esse é o momento da atmosfera aí. Enquanto o clima se caracteriza por uma coleção de tempos atmosféricos. Então, se essa característica que você está vendo na janela acontece sucessivamente ao longo dos anos, aí você vai chamar isso de clima.
Mas se não acontece, é apenas algo do momento, você botou aquela roupa para tomar o seu banho de mar, quando você botou o pé na rua, chove. O clima mudou, foi? Não, o que mudou foi o tempo, porque foi o momento. Se você entrar, aguardar um pouquinho, desenhar um sol no chão, bem bonito, aí o céu vai abrir e você pode de novo ir tomar o seu banho de mar, tá? O clima, por sua vez, está relacionado a características climáticas permanentes. Para mudar o clima, a gente precisaria estudar ele pelo menos por 30 anos, né? Para afirmar que ele mudou. Aí, no 31º ano, a gente dizia... São questões teóricas, não cabe a gente discutir aqui. Mas o tempo é algo momentâneo, tá? Então, para compreender o clima, precisamos conhecer os elementos e fatores climáticos. Primeiro elemento climático, a gente tem aqui a radiação. Essa radiação que é a que chega do Sol até a Terra. Ela entra na forma de luz e ela é absorvida pela superfície do planeta. Depois ela é liberada em forma de energia. E aqui eu faço uma observação. Quem aquece o nosso planeta não é essa radiação que chega. Até ela vem com calor, mas primeiro ela precisa ser absorvida pela superfície. Isso vai ser transformado em energia e essa energia vai ser liberada em forma de irradiação. Não é a radiação, é a irradiação. É aquele calor que vai subindo na atmosfera em dias muito quentes, a gente vê ele subindo ali, tá? Então, radiação é um elemento do clima que vai interferir na temperatura, que é a quantidade de calor presente na atmosfera. A temperatura do ar pode ser influenciada por diferentes fatores. A gente vai estudar na próxima aula, como altitude, latitude, maritimidade, continentalidade e outros, tá? Então a temperatura que você está sentindo agora, ela é influenciada por vários fatores. E o outro elemento seria a pressão atmosférica. Lembrem que no início da aula eu falei que a atmosfera está na nossa cabeça e ao nosso redor. Veja a minha cabeça como é. É o formato do peso da atmosfera. Os gases têm peso, então eles estão pesando sobre nós. A gente chama isso de pressão, essa força exercida sobre a área. Então, quanto mais baixo eu tiver na atmosfera, quanto mais baixo eu tiver, maior é a quantidade de gases sobre a minha cabeça. Então, maior é a pressão sobre a minha cabeça. E quanto mais alto eu tiver na atmosfera, menor é a quantidade de gases sobre a minha cabeça, então menor é a pressão sobre mim. Então, menor altura, menor altitude, maior quantidade de gases. Maior altura, menor quantidade de gases, menor pressão, tá? E aí, além desses elementos, nós ainda temos a umidade, que se refere à presença de água na atmosfera. A água evapora, tem água na atmosfera, é umidade. É a água no formato de vapor, aquela água que sai da sua chaleira lá. E aí eu vou deixar um desafio para vocês. Um desafio. Procure descobrir a temperatura da sua cidade hoje, no dia que você está assistindo essa aula. Durante os próximos 5 dias, olhe também essa temperatura. Bote no seu caderno lá a temperatura e a data que você está registrando. E depois você encontra a temperatura no jornal, em revista, na internet. E depois que você fizer esse registro, leve para o professor e observe junto com ele como a temperatura mudou ao longo desses dias, tá bom? Forte abraço a todos, até a próxima aula e continua aqui na sua TV Escola Jaboatão. Valeu! Alô, alô, gente querida! Hoje a aula é de Geografia aqui com o professor Rocha na TV Escola Jaboatão. Você sabe que o nosso assunto aqui é Geografia do Brasil. Nós já trabalhamos aí os aspectos naturais do nosso lindo país. E hoje nós entraremos num assunto maravilhoso. A gente vai falar do melhor do Brasil. Qual é o melhor do Brasil? O brasileiro. A gente vai falar da população do nosso querido país. Acompanhe aqui comigo.
Então, gente, existem alguns indicadores importantes para a gente estudar a população de um determinado local. Um desses indicadores, eu quero que você anote aí, é um indicador chamado de população absoluta. Anotou? População absoluta. Mas, Rocha, o que seria a população absoluta de um lugar? É nada mais, nada menos que o total de pessoas que habitam aquele local. E aí o Brasil, em sua população absoluta, ele possui aí 213 milhões de habitantes. Mas como é que nós sabemos disso? A grande questão é que existe uma pesquisa chamada de censo demográfico, uma pesquisa que é realizada a cada 10 anos. A última pesquisa foi lá em 2010. A próxima vai ser em 2022, em virtude da pandemia, de alguns probleminhas, e aí sofreu esse adiamento. E por essa pesquisa do censo demográfico, é feito um levantamento de toda a população do país. E aí essa população ela vai sendo atualizada na medida, aí, nesses intervalos de 10 anos. E aí recentemente, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, fez essa previsão e chegou à conclusão que o Brasil ultrapassou a marca de 213 milhões de habitantes. Será que é muita gente, assim, comparado com o mundo? Vejamos aqui comigo. Se eu comparasse aí a população brasileira com a população da lista ali de todos os países do mundo, iríamos ver que o Brasil ele se destaca em relação à sua grande população. Portanto, nós dizemos que ele é um país populoso. Mais uma anotação aí, população absoluta, se ela é elevada, o lugar ele vai ser considerado populoso. E o nosso país, ele tem a 6ª população do mundo, assim, em tamanho, né? Portanto, nós somos o 6º país mais populoso. Mas qual seria aí o primeiro lugar? Você tem ali a China, com mais de 1 bilhão de habitantes, a Índia também, que supera 1 bilhão de habitantes. Aí vem os Estados Unidos, vem a Indonésia, e aí recentemente o Paquistão, esse paizinho pequenininho aí, está embaixo da Índia, ali ao lado da Índia, ele ultrapassou a nossa população, se tornando a 5ª população assim, maior do planeta. E aí nós descemos aí para a 6ª colocação. Mesmo assim, é uma posição considerável, né? Somos o 6º país mais populoso do planeta. E essa população, se a gente analisa aí de acordo com os estados e de acordo com as regiões, a gente vai perceber o seguinte, que boa parte dessa população está concentrada em uma grande região, que é a região sudeste. Grande no sentido assim econômico, obviamente que não é a maior região do Brasil, mas vejam que a região sudeste, aquela onde fica São Paulo, onde fica o Rio de Janeiro, ela acumula ali quase 90 milhões de pessoas. Em segundo lugar, nós temos a região nordeste, a nossa região, com mais de 57 milhões de habitantes. Em seguida, temos a região sul, a pequena região sul, com cerca de 30 milhões. E as duas regiões menos populosas do país são a região norte e a região centro-oeste. Observe também que quando essa população ela é analisada segundo os estados, o estado de São Paulo possui a maior população do Brasil. Gente, é muita gente de verdade, são mais de 40 milhões de habitantes. Seguido ali pelo estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro, em Bahia, Bahia que por sinal é o estado mais populoso da nossa querida região Nordeste. Portanto, você acabou de conhecer aí a população absoluta e os estados mais populosos. Mas agora vamos analisar um outro indicador, coloca aí na tela. Esse indicador é a população relativa, também chamada de densidade demográfica. Anote aí, densidade demográfica é igual a população relativa. Se a população é relativa, é óbvio que ela é relativa a algum lugar. Concorda comigo? Então, para se chegar no cálculo da população relativa, a gente tem que pegar o tamanho do lugar e a quantidade de pessoas que estão presentes ali, né? E aí você faz essa divisão. Você lembra que eu falei que o Brasil é o 6º país mais populoso? Mas a gente não pode esquecer que o Brasil é gigante, somos gigantes pela própria natureza, literalmente. E aí quando pegamos aí esses 213 milhões de habitantes e dividimos por 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, vai dar um pouquinho mais de 25 habitantes por quilômetro quadrado. Logo,
o Brasil não pode ser considerado um país muito povoado. Você matou a charada? Populoso tem relação com a população absoluta, povoado tem relação com a população relativa. Ou seja, nós somos um país grande, mas fracamente povoado em alguns lugares. Observe nesse mapa que está aí na tela, que essa cor vermelha, ela indica as regiões mais povoadas do nosso território. E perceba que a população brasileira, ela é extremamente mal distribuída, pois ela está bastante concentrada na região do litoral. Óbvio, gente, tem uma razão específica. Vem aqui comigo. O que fez, ao longo da nossa história, a população se acumular ali na região litorânea? Óbvio que as principais atividades econômicas. Lembra? Ciclo do pau-brasil, ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do café, a urbanização, tudo isso aconteceu no litoral. Portanto, a maior oferta de emprego, historicamente, fez com que a maior parte da população estivesse presente no litoral. Portanto, essa é uma outra característica da população brasileira. Você vai anotar aí, ó, população mal distribuída. Beleza? Tranquilo? Quando analisamos também a densidade demográfica de acordo com as regiões, óbvio, se esse cálculo é feito pelo tamanho da área, as regiões grandes demais, elas vão ser fracamente povoadas. E veja que interessante. A região norte, aquela em que em sua maioria nós encontramos a floresta amazônica, ela é uma região com baixíssima densidade demográfica. Você está vendo ali, ó, menos de 5 habitantes por quilômetro quadrado. Óbvio, gente, que não significa dizer que em toda a região norte, em todos os estados, você vai encontrar apenas 5 habitantes. Não é assim. Você chega ali nas grandes cidades, como Manaus, como Belém, é evidente que ali você vai ter uma densidade demográfica mais elevada. Entretanto, ao redor dessa região, você vai encontrar grandes vazios populacionais ou vazios demográficos. Veja que a mesma situação ocorre com a região centro-oeste, que também é uma região fracamente povoada. Mas quando pegamos ali a região litorânea, nordeste, sudeste e sul, vejam que a densidade demográfica é bastante elevada, com destaque para a região sudeste, que chega aí a quase 100 habitantes por quilômetro quadrado. E isso comprova que a nossa população definitivamente é uma população mal distribuída. Beleza? Então nessa aula de hoje a gente falou aí sobre as áreas populosas, as áreas povoadas, e eu queria nessa aula bem curtinha aqui deixar um desafio para você, de verdade. Você que mora aí em Jaboatão dos Guararapes, essa linda cidade, você já parou para pensar qual é a população da sua cidade? Quantos habitantes existem aí em Jaboatão dos Guararapes? Será que Jaboatão é uma cidade populosa comparada aí às outras cidades pernambucanas? E aí eu quero que você faça essa pesquisa aí para alimentar essa curiosidade. Qual é a população de Jaboatão? E logo em seguida, pegue aí o seu caderninho e faça uma lista dos 5 bairros mais populosos da cidade de Jaboatão dos Guararapes. 5 bairros mais populosos. E veja aí, obviamente, se você está presente em um desses bairros. Fechado? Posso contar com vocês? Então esse desafio está lançado aí para todo mundo que está assistindo essa videoaula. Desde já eu agradeço a presença e a participação de vocês. Fiquem com Deus e não esqueçam, a educação é a principal arma para mudar a tua vida, o mundo, a sociedade. Um grande abraço, é Rocha! Valeu! Olá, eu sou Ridoaldo, professor de Geografia. Vamos para a nossa aula de hoje. A aula de hoje, vamos trabalhar a ascensão da China num cenário internacional. A ascensão, o que seria o significado dessa palavra? Vamos lá? Vamos pesquisar? Crescimento. Crescimento da China num cenário internacional. É a aula de hoje. Então, vamos lá. Primeiro, vamos localizar a China. Localização da China. Agora eu pergunto, a China
é um país? A China é um continente? Quem falou um país, acertou. A China é um país. Ela está localizada aqui, ó. Vamos ver aqui no continente asiático. É um dos maiores países do mundo em extensão territorial. Perde aqui para a Rússia, que está em primeiro lugar, e perde aqui para o Canadá, que é o segundo maior país em extensão territorial do mundo. Observe aqui que nós temos aqui em destaque também o Brasil. O tamanho em relação à China e o Brasil, há uma pequena diferença, né, em relação à extensão territorial. Aqui você observa que nós vamos ter aqui o Oceano Pacífico, que de Pacífico ele não tem nada. Mas vamos lá. A China, nome oficial, República Popular da China, tipo de governo, República Comunista. Capital, Pequim. Língua oficial, mandarim. Sim, a língua oficial é o mandarim, mas nós temos outros idiomas que são falados na China, mas em maior quantidade, quase aproximadamente 90% dos chineses falam mandarim. Localização na Ásia, área mais de 9,5 milhões de quilômetros quadrados. População, mais de 1,4 milhões de população. Observe esse detalhe. A população da China, 1 bilhão, eu falei 1 bilhão, 1 bilhão 419 milhões de habitantes. Vamos comparar aí com o Brasil, né? O Brasil, nós temos aí em torno de 211 milhões de habitantes. Se eu fizer aqui uma matemática um pouco mais rápida aqui, nós vamos ter quase 7 vezes a população do Brasil. Mas vamos lá. Início da industrialização da China. Teve início no começo do século XX, com investimentos estrangeiros. Foi uma industrialização um pouco acanhada, um pouco tímida. Essa pequena industrialização foi interrompida pela invasão e ocupação japonesa na década de 1930 e também por guerras civis. Surgiram ideias revolucionárias. Essas ideias revolucionárias com o Mao Tse-tung, né? O nome é um pouco diferente, mas muito importante para a história da China. Você está vendo aí a imagem dele. Revolução Chinesa de 1949, liderada pelo Partido Comunista, proclama a República Popular da China. Economia planificada, propriedade estatal dos meios de produção, planejamento centralizado. O que quer dizer isso? Tudo que se produz nesse momento aqui na China, estava se produzindo nesse momento, nós estávamos aí, era do governo. Tudo que se produzia pertencia ao governo chinês. A Revolução Chinesa foi essencialmente camponesa. Então tivemos uma Revolução Chinesa nessa época, mas era no campo, nada de ser nas cidades, na área urbana, mas no campo. Entre 1957 e 1961, plano, grande salto para frente, investimento na indústria e na agricultura. Na prática, não deu certo, com custo enorme em sofrimento em vidas humanas. Transição da economia planificada
para uma economia socialista de mercado. 1965, rompimento com a União Soviética, União das Repúblicas Sociais Soviética, conhecida como União Soviética, e a aproximação com os Estados Unidos. 1976, morte de Mao Tse-tung. Ou seja, com a morte dele, quem assumiu? Deng Xiaoping. É um nome diferente, não é isso? Mas muito importante para a economia, para a China, nesse momento que nós já estamos aqui. É indicado como secretário-geral do PCC, Partido Comunista, ficando no poder por 14 anos. Ele promoveu a abertura da economia chinesa para o comércio exterior. A partir desse momento, a China já poderia vender, exportar para outros países. Aceitação da propriedade privada. Sim, você poderia ter o seu comércio, poderia ter a sua residência. O trabalho assalariado e o estímulo ao capital estrangeiro. Então, poderia vir recursos, investimentos de outros países para a China. Implantação das zonas econômicas especiais. Observe aí, aqui no mapa, né? Observe que essas ZEEs, elas foram implantadas aqui, ó, no litoral, zonas econômicas especiais. Veja aqui a estratégia, não é isso? Você vê aqui como uma plataforma da China para enviar produtos fabricados na China para outros países. Aqui você não está vendo, não, mas temos aqui o Japão, uma potência econômica, e do outro lado do Oceano Atlântico, nós temos aqui os Estados Unidos. Então vejam aí a estratégia da China nesse momento. Produzir com locais específicos e já seria enviado aqui direto para o seu maior comprador, que seria os Estados Unidos. As ZENs da China foram criadas pelo governo de Deng Xiaoping. Elas são consideradas como o principal marco da transição chinesa do comunismo ou capitalismo de Estado para o capitalismo de economia de mercado. A economia chinesa é atualmente a que mais avança em todo o mundo. Assim, no início do século XXI, a China tornou-se a segunda maior potência econômica do planeta, superando rapidamente países como Japão, Reino Unido e a Alemanha, e ficando muito próximo ali dos Estados Unidos. Então, atualmente, nós temos a segunda maior potência do mundo, nós temos a China. Vantagens que a economia chinesa oferece: mão de obra barata e abundante. Abundante aqui, ó, mais de 1,4 bilhões de habitantes. Barata, o salário na China, ele é bem reduzido. Baixos impostos, abundância e fácil acesso em matérias-primas. Então já se observa que o meio ambiente, nós não temos leis na China que seja mais rigorosa em relação ao meio ambiente. Então nós temos aqui esse fácil acesso em matérias-primas. Amplo mercado consumidor, os próprios chineses, 1,4 bilhões.
facilidade de escoamento e exportação da produção. Então, nós estamos ali localizado com as EEs, então o escoamento seria bem fácil. Destaques da China no mercado mundial. Navios, a China tem produzido em média cerca de 766 milhões de toneladas em navios todos os anos. Carne suína. A produção na China contribui para 49,8% do total mundial. Cimento. A China produz anualmente 1,8 milhões de toneladas. A produção per capita por pessoa é 6 vezes a média dos outros países. Então vejam aí, a produção de cimento na China por pessoa é 6 vezes mais do que a média dos outros países. Ou seja, a construção lá está a todo vapor. Sapatos. A produção atingiu os 12,6 bilhões, 63% do total mundial. Dê uma olhadinha aí, né, seu sapato aí, né? Se tiver escrito lá no seu tênis lá, mande em China, provavelmente veio da China aí. E há essa possibilidade sim disso acontecer. Telemóveis celulares, 70% dos smartphones do mundo são produzidos na China. Então, esse telefone que você pode estar visualizando, assistindo aí, nossa aula, ele provavelmente foi produzido na China. Pode olhar lá também a etiqueta dele lá. Painéis solares, a China representando 80% do resto do mundo. Lâmpadas de baixo consumo, 16 vezes mais do que o restante dos países do mundo, representando 80% do total do globo. Ar-condicionado, 80% dos ar-condicionados do mundo são produzidos na China. Computadores, a produção representa 90% do total de produção de computadores do mundo. Ou seja, a cada 10 computadores, 9 são produzidos na China. Carvão, cerca de 48,2% da produção total mundial. Então vamos agora para o nosso desafio. Vamos lá? Quais são os produtos mais exportados pela China que você conhece? Quais são os produtos que a China mais vende, que está mais próximo de você aí? Pode colocar aí. Pode ficar à vontade, né? Dê uma observada que você não vai ser difícil encontrar. Tá ok? Estamos finalizando nossa aula de hoje. Um forte abraço e até a próxima aula. Olá, tudo bem com vocês? Professor Dário Alencar, da disciplina de Geografia. Nós vamos trabalhar hoje a chamada população europeia. Tranquilo? Vamos dar apenas alguns focos em alguns pontos mais importantes, né? E daí a gente vai seguir com o nosso tema, que é a Europa. Tá massa? Tamo junto? Vamos embora? Vamos lá? Olha aqui no nosso slide. Vamos nessa? Pronto. Bom, os principais grupos étnicos, né, que na verdade deram origem ao povo europeu, na verdade foram esses aqui, ó. Os latinos, germânicos, eslavos, gregos e urálicos. Na verdade, a gente não vai falar muito sobre esse processo de chegada desses grupos no continente europeu, haja vista que as aulas de história já estão dando suporte a vocês para isto. Tranquilo? Então a gente fez só uma citação desses grupos. E
tem mais alguma coisa escrita nos slides para orientar vocês um pouco no entendimento desses processos de tomada, ou vamos dizer assim, de ocupação do continente europeu. Tá massa? Tamo junto, vamos embora. Inclusive esse ponto que a gente destacou aqui nesse slide é só para a gente fazer algumas compreensões importantes e interessantes para o momento, que é o seguinte, na atualidade todos os europeus são uma mistura. Então, quando a gente destaca esse termo mistura aí, a gente está falando dos processos de miscigenação que aconteceram de diversos povos ali no espaço do continente europeu, que no final das contas dão significado a o que nós chamamos de europeu hoje. Tranquilo? Então, inclusive, isso aí, de certa forma, quebra um pouco do chamado mito da raça pura que nós teríamos no continente europeu. Tá massa? Então, observe direitinho, se nós temos várias etnias que formam esse europeu na atualidade, então talvez não seja correto dizer que existia ou existe uma raça pura. E isso, na verdade, inclusive, tem reforçado alguns pensamentos ou sentimentos xenofóbicos e também, no final das contas, criado uma visão de nacionalismo bastante diferente e até complexa, né, nos dias atuais. Tá massa? Mas vamos lá. Tendo dito isto, a gente vai mergulhar um pouco nas características da população europeia. Tá massa? Vamos lá, aqui um slidezinho só para vocês entenderem algumas coisas aí, bem animadinho para vocês. Tá massa? Ficou legal? Tranquilo? Simbora! Bom, então a gente falava que a variedade de etnias existia na Europa desde a pré-história, com intensas migrações da Ásia, mas também do Oriente Médio, no período clássico grego e romano, e também até o tráfico, né, de escravos africanos também já existia. Tá massa, então, mais uma vez reforçando aquela ideia do mito, né, que é, na verdade, o mito da questão da raça pura. Tranquilo? Vamos embora. Para frente. Então, população europeia, características gerais. Então, a gente pode dizer que ela é distribuída de forma irregular no continente. E essa distribuição, foco aqui, por favor. Isso, show de bola, muito bom. Na verdade, essa distribuição irregular, ela fundamenta-se também na questão natural. Por exemplo, a gente viu lá na nossa aula sobre os aspectos naturais do continente europeu, que existem áreas da qual o continente é extremamente frio. De modo que a ocupação humana dessas áreas ela é realmente dificílima, né? E em alguns casos, a gente sabe que até quase, né, se não fosse a capacidade dos seres humanos de se adaptar em vários espaços, elas seriam naturalmente quase impossíveis. Ok? Então, segundo, baixa taxa de natalidade. A gente tem, isso aí principalmente é produto da questão da chamada escolaridade do europeu. A gente sabe que quanto mais escolarizado, menos filho as famílias têm. Certo? Isso por vários fatores, como por exemplo a questão do tempo de trabalho hoje, da jornada de trabalho. Hoje a mulher e o marido trabalham, né? Então, de modo que até a criação do filho ficou um pouco dificultada em função disso, né? A gente tem também a expectativa de vida elevada, que é um fator também, tem uma relação direta com as questões econômicas, né? E predominantemente branca. A gente tem a elevada escolaridade, que é aquilo que justifica uma série de outros fatores anteriores, outras características anteriores. Bem, então vamos nessa, né? Tamo junto, vamos embora. Então, essas resenhas no meu slide ficou legal pra caramba, mas vamos lá. Então, a gente tem agora um gráfico chamado pirâmide etária. A pirâmide etária trata-se de um gráfico que busca na verdade, mostrar através de números e como está a distribuição da população em termos de idade e na relação entre homens e mulheres. Então, isso aí é bem interessante porque esse gráfico ele consegue muitas vezes, no final das contas, até a gente consegue fazer diversas avaliações a partir dele, tá certo? Então,
tem informações sobre a população de determinada região. Ok? Vocês também trabalharam muito isso, quem trabalhou bastante isso foi o professor Fábio nas aulas sobre população no 6º ano. Tá massa? Então vocês já estão bastante familiarizados com esse tema, então a gente vai passar um pouco adiante. Bom, aqui estão características dos tipos de pirâmides etárias, isso vocês estarão vendo na aula em casa, vocês verifiquem isso aí melhor, né? Isso fala sobre a questão da base, sobre a questão do meio, do topo, da pirâmide, como é que acontece e como cada um desses elementos são importantes para a interpretação desse gráfico. Ok? Vamos embora. Então, população europeia, aproximadamente mais de 738 milhões de habitantes, né? Isso representa em torno de 10,4% da população mundial. Esse crescimento da população ele é um crescimento modesto, né, em relação aos outros continentes, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial. Isso também dá-se o fato de que a Europa já passou por sua transição demográfica, né? Então, de modo que hoje a gente tem uma expectativa de vida elevada, mas ao mesmo tempo a gente tem também uma população completamente não, mas bastante envelhecida. Ok? Vamos lá. E isso, no final das contas, essas características, elas contribuem para diversos fatores, como, por exemplo, a questão da economia, né? A questão da economia, como, por exemplo, questões de ordem política, social, como previdência, né? A gente tem também outros fatores, como, por exemplo, a substituição da mão de obra, né? A mão de obra vai sendo envelhecida, e aí quem é que vai substituir essa mão de obra que está se aposentando? Beleza? Então são esses fatores que são bastante interessantes de serem avaliados quando dá a observação da população europeia. Tá massa? Então, esse estágio a gente tem que, a gente já havia dito para vocês que a Europa passou por sua transição demográfica, né? Então, esse estágio corresponde às sociedades que alcançaram um bom nível de vida com elevado bem-estar social e econômico. Ok? Então, vamos lá. Então, a gente passou para vocês diversas características da população europeia e essas características hoje elas repercutem também sobre o olhar do europeu sobre dois pontos que a gente vai estar trabalhando nas demais aulas com vocês, que é com relação à chamada migração. Então, como os processos migratórios para o continente europeu estão sendo vistos pelo europeu. Ok? Então vamos lá. Vamos finalizar nossa aula hoje com um desafio, como de sempre a gente faz, como sempre fazemos. Então, você sabe o total da população de Jaboatão dos Guararapes? Então, respondam aí. Tá beleza? Então, senhores, a nossa aula se encerra agora. Muito obrigado pela participação de vocês. Tamo junto. Vamos embora. Até o próximo encontro. Grande abraço. Olá, crianças! Como vocês estão? Espero que todas estejam muito bem. Eu sou a professora Juliette. Preparados para embarcar em mais uma aventura cheia de conhecimento e diversão? Então, vamos lá! Olha só! Uma casinha no meio de uma floresta. Vamos conhecer hoje a história da Caixinhos Dourados? No meio de uma linda floresta, havia uma casinha que era habitada por uma família de ursos. Nela morava o grande, pesado papai urso. Havia também nessa mesma casinha a mamãe urso, que não era nem muito grande, nem muito pequena, nem muito pesada, nem muito leve. Ela era média. E também havia o pequeno filhinho urso. Ele era bem pequenininho e leve. Todos os dias, a mamãe preparava um delicioso mingau. E enquanto esse mingau esfriava, eles iam passear pela floresta. Um certo dia, uma menininha, pequenininha, de cabelo loirinho e cacheado, estava perdida no meio da floresta quando encontrou a casa da família urso. Chegando lá,
Ela queria saber se tinha alguém na casinha. Então ela bateu na porta. Toque, toque, toque. Mas ninguém atendeu. Então ela resolveu bater palmas. Bate junto comigo. E ninguém atendeu. Então ela resolveu dar uma espiadinha e percebeu que a porta estava aberta. Logo ela entrou dentro de casa. Quando ela entrou dentro de casa, criança, ela sentiu um cheiro tão gostoso. Ai, era o cheiro do delicioso mingau que a mamãe havia preparado. Ela foi até a mesa e lá viu um prato grande, cheio de mingau. Então ela resolveu experimentar. Só que o mingau estava muito quente e ela acabou queimando a língua. Ela viu um segundo prato. Esse prato era tamanho médio e ela resolveu experimentar o mingau desse prato. E ao experimentar, estava tão gelado que ela deixou de lado. Então ela viu um terceiro prato, bem pequenininho, e resolveu experimentar esse também. Esse estava na temperatura tão gostosa que ela acabou comendo tudo. A Caixinhos, depois de comer, estava precisando descansar um pouco. Então ela começa a caminhar dentro de casa. Até que chegou na sala. Chegando lá, ela viu 3 poltronas. Uma poltrona vermelha grande. Ela tentou sentar nessa poltrona, mas era muito alta. E ela tentou subir, mas não conseguiu. Então, ela viu uma poltrona do tamanho médio. Nessa ela conseguiu subir. Mas essa poltrona média era tão molenga que ela ficava escorregando. Ela não achou legal. Foi aí que ela viu uma poltrona bem pequenininha. Essa ela resolveu sentar. Mas ao sentar, caiu no chão e quebrou a poltrona. Ela continuou a sua caminhada por dentro de casa. Foi aí que ela chegou aos quartos. Chegando lá, ela viu uma cama bem grandona e espaçosa e resolveu deitar nela. Mas ao deitar, além de ser muito grande e espaçosa, era dura a cama e ela não gostou. Foi aí que a Caixinhos Dourados viu uma cama no tamanho médio e ela resolveu deitar. Mas era uma cama muito estreita e ela não estava nada confortável. E ela resolveu sair. Por fim, ela viu uma cama bem pequenininha, do tamanho dela. Estava tão quentinha que ela deitou lá e acabou adormecendo. Nesse momento, chega na casa quem? Os donos, isso mesmo. O grande papai urso, a mamãe urso, que era do tamanho médio, e o nosso pequeno filhotinho urso. Os 3 chegaram em casa e perceberam uma bagunça. O papai urso olhou para o prato dele, que era grande, e viu: nossa, alguém comeu o meu mingau. A mamãe também observou: nossa, alguém mexeu no meu mingau. Foi quando o filhinho gritou: nossa, mamãe, alguém comeu todo o meu mingau. Continuaram andando pela casa. Quando chegaram na sala, o papai percebeu: alguém tentou subir na minha poltrona. A mamãe também observou: alguém sentou na minha poltrona. Foi quando o pequeno ursinho olhou para o chão onde estava a sua poltrona e disse: nossa, mamãe, alguém quebrou a minha poltrona. Ficaram vendo se encontrava quem havia entrado na casa deles e resolveram ir aos quartos. Chegando lá, o papai observou: alguém deitou na minha cama. A mamãe também. Nossa, minha cama está desarrumada. Alguém deitou na minha cama. Foi aí que o pequeno urso falou bem baixinho: mamãe, papai, tem uma menina
pequenininha, de cabelos enroladinhos e dourados, deitada na minha cama. Todos ficaram observando aquela menina dormir, espantados. Foi aí que a Caixinhos percebeu que estava sendo observada. E quando ela abriu os olhos, ela se depara com os 3 ursos. E assustada, sai correndo da casa. Ela correu tão rápido que acabou encontrando o caminho de casa e foi parar na casa dela. E essa é a história da Caixinhos Dourados, crianças. Vocês gostaram? Tenho certeza que sim. Agora pensa comigo. Como ficaria essa história se eu não falasse nada? Se eu só usasse os gestos, as minhas expressões faciais para contar essa história? Será que você saberia que eu estaria contando essa história? Vamos fazer então uma brincadeira. Eu vou tentar falar uma parte dessa história só usando os gestos e as expressões para você saber assim, se você consegue adivinhar que parte da história eu estou falando. Tudo bem? E aí, crianças? Vocês conseguiram identificar que parte da história eu contei para vocês? Isso mesmo! A parte em que a Caixinhos Dourados entra na casa e sai experimentando tudo. E eu utilizei a mímica, crianças. Isso que eu usei, todos esses gestos, esses movimentos, essas expressões, se chama mímica. Eu usei a mímica, que é uma forma da gente expressar pensamentos, sentimentos. E sabia que a mímica já foi utilizada até mesmo no cinema? Isso mesmo. Vamos observar essa imagem. Olha só, sabe quem é esse homem? Ele se chama Charlie Chaplin. E ele utilizava muito a mímica nos seus filmes. Isso mesmo. Ele não falava, ele apenas fazia como eu fiz. Gesticulava, fazia as expressões faciais. Aqui tem apenas, olha, algumas das cenas dos filmes dele. Olha aqui, essa cena. Você consegue ver? Eles parecem estar o quê? Meio envergonhado, alegre. Essa que ele está com a flor. E essa outra aqui? Ele parece o quê? Um pouco indiferente, não é mesmo? Você consegue identificar nas expressões dele? Isso mesmo, criança. Ele usou a mímica, até mesmo no cinema. E eu tenho um desafio para você. Se a mímica foi utilizada até mesmo no cinema e fez tanto sucesso, que tal você convidar todos os seus familiares, sentá-los e apresentar a história de hoje, assim como eu fiz, utilizando a mímica, os gestos? Tenho certeza que todos vão gostar. Ah, uma coisa, para o nosso próximo encontro, eu preciso que você pegue aí na sua casa uma bacia com água e alguns objetos. Podem ser brinquedos, pode ser um prato de plástico, colher, enfim. Pega alguns objetos para o nosso próximo encontro, tudo bem? Espero que você tenha se divertido muito. Eu amei estar aqui com vocês. Um beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau!
amores! Tia Drica está aqui hoje para a gente fazer uma brincadeira cantada. E a brincadeira nós vamos usar as nossas mãos. É a brincadeira da sementinha, tá bom? Uma mão vai ser a terra e a outra, com o legal, ó, vai ser a pazinha. Vamos lá? Eu cavei a terra com uma pazinha, com carinho, fiz um buraquinho. Dentro dele coloquei uma sementinha, depois cobri com minhas mãozinhas. E veio a chuva, e veio o sol. Minha sementinha virou uma plantinha. E veio a chuva, e veio o sol. Minha plantinha virou um girassol. Muito bem, vamos fazer novamente, você já aprendeu. Uma mão é a terra e a outra, no legal, é a pazinha, combinado? Então vamos. Eu cavei a terra com uma pazinha, com carinho, fiz um buraquinho. Dentro dele coloquei uma sementinha, depois cobri com minhas mãozinhas. E veio a chuva, e veio o sol. Minha sementinha virou uma plantinha. E veio a chuva, e veio o sol. Minha plantinha virou um girassol. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Quem está lembrado de mim? Eu sou a professora Juliana e vamos trabalhar com os primeiros e segundos anos, tá? Antes da gente dar continuidade na nossa aula, vamos retomar o nosso desafio. Quem fez o desafio? Quem lembra do desafio? O desafio era formar o número 53 com o menor número de fichas, utilizando fichas com o numeral 10 e 1. Então, como é que a gente pode fazer? Nós usamos 5 fichas de 10 e 3 fichinhas de 1. Com isso, nós formamos o número 53. Representamos o número 53 com a menor quantidade de fichas, de 10 e 1. Nós agora vamos trabalhar com adição e subtração, tá? Não é uma novidade para vocês, porque nós já trabalhamos, tá bom? Olha só, eu quero que vocês agora observem a imagem aí. Observem com atenção, tá? Porque nós vamos responder algumas perguntinhas relacionadas a essa imagem. Olha aí, tem crianças brincando na brinquedoteca, não é? Então, bora lá. Quantas crianças estão com brinquedo? Olha só, tem várias crianças, mas não são todas que estão com brinquedos. Vamos contar quantas crianças estão com brinquedo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 crianças estão com brinquedo. Estão na brinquedoteca e estão com brinquedo. Agora uma outra perguntinha. Quantas crianças estão entrando na brinquedoteca para brincar? Olha, nós já vimos que tem 6 crianças brincando com brinquedo. Só que se vocês observarem com atenção a imagem, vão ver que existem crianças chegando para brincar também. Então, quantas crianças estão chegando na brinquedoteca? Observem aí, ó. 3 crianças estão chegando na brinquedoteca para brincar. Agora a pergunta, tá? Nós já estudamos que a adição é representada pelo sinal mais, essa cruzinha aí, a gente já viu isso. Então, olha só, quantas crianças estão no total na brinquedoteca?
Observamos a imagem e nós vimos que 6 crianças estão com brinquedo e 3 crianças estão chegando. Então, nós vamos fazer uma continha de quê? De adição. Nós vamos juntar, tá certo? Por quê? Tem 6 crianças brincando e 3 chegaram. Elas se juntaram para brincar. Então, é uma continha de adição. Olha aí, 6 mais 3. Dá quanto no total? Se a gente contar 6 mais 3, se a gente contar todas essas crianças aqui. Bora lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 crianças estão brincando na brinquedoteca. Olha aí, 9 crianças estão na brinquedoteca. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a subtração. A gente viu que a adição a gente junta, nós vamos juntar. Como a gente viu no último slide. 6 crianças estavam brincando e 3 chegaram. Juntou. Subtração a gente vai retirar. A gente retira. Estão lembrados? Olha só. Nós vamos marcar um X nas subtrações cujo resultado seja igual a 2. Nós vamos tirar. Eu trouxe um materialzinho aqui para a gente trabalhar com ele agora. Tá certo? Para vocês visualizarem, ficar mais fácil da gente representar essa subtração. Tá bom? Olha só. 4 menos 2. Eu tenho 4 canudinhos aqui. 1, 2, 3, 4. A gente já sabe que subtração é o quê? É retirar. Eu vou retirar. Então, ó, 4 menos 2. Essa operação aí, esse resultado deu 2? Deu 2. Vou deixar aqui separado, tá? Próximo, 10 menos 5. Eu vou pegar 10 canudinhos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho 10 canudinhos aqui. E vou retirar 5 canudinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Sobrou quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 10 menos 5, o resultado não é 2. Vou deixar aqui. Próxima operação. 3 menos 1. 3 canudinhos. 1, 2, 3 canudinhos. Vou tirar quanto? Vou tirar 1 canudinho. 1 canudinho. Deu 2 o resultado? Deu 2 o resultado. Vou colocar aqui. Próxima operação, 5 menos 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5 canudinhos eu tenho. Vou tirar 3 canudinhos. Fiquei com quanto? 2. Deu 2 o resultado? Deu, professora. Então, vamos colocar aqui também. 9 menos 4. Eita, 9 menos 4. Será que o resultado vai ser 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 canudinhos. Vou retirar 4. 1, 2, 3, 4. Fiquei com quantos? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Deu 2? Não deu 2, professora. Vou colocar aqui. E 8 menos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coloquei 8 e vou retirar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu 2? Deu 2 o resultado. Então, ó,
Quais foram as operações aí que deu 2? Vamos marcar um X. 4 menos 2, 3 menos 1, 5 menos 3 e 8 menos 6. Essas foram as operações que o resultado foi 2. Tá? Agora vamos resolver um probleminha. Antônia tem 18 lenços. Ela vai guardar 7 lenços em uma caixa e o restante vai pendurar no armário. Quantos lenços ela vai pendurar? Olha só, eu vou mostrar para vocês agora esse quadro aqui, que a gente chama de quadro de valor e lugar, tá? Onde a gente vai colocar a dezena no lugar da dezena e a unidade no lugar da unidade. Então, olha só, 18 menos 7. Quanto é que vai dar? Se eu tenho um 8 e tiro 7, eu fico com 1. E 1 menos nada, não tem nada embaixo da dezena lá, então é 1. Então, olha só, com quantos lenços ela pendurou? Antônia vai pendurar 11 lenços no armário. Tá joia? Um outro probleminha aqui, ó. A gente fez um probleminha de quê? De subtração. E agora é um outro. Gabriel e Thalita juntaram algumas tampinhas. Observem aí a imagem. Gabriel e Thalita juntaram algumas tampinhas. Contem aí quantas tampinhas cada um tem. Vocês vão fazer essa continha aí sozinhos. Contem aí quanto cada um tem. Olha só. Quantas tampinhas Gabriel tem? Quem contou aí? Gabriel tem 18 tampinhas. Olha aí, 18. Representei no quadro de valor e lugar. Uma dezena e 8 unidades. E quantas tampinhas Thalita tem? Thalita tem 15 tampinhas. Olha aqui o número 15 no quadro de valor e lugar. Tá? Quem é que tem mais tampinhas? Gabriel ou Thalita? Gabriel que tem mais tampinhas. Gabriel tem 18 tampinhas e Thalita tem 15 tampinhas. Quantas tampinhas Gabriel tem a mais que Thalita? Eu vou fazer uma conta de subtração. Olha o sinalzinho de menos aqui. Eu quero saber a diferença entre Gabriel e Thalita. Então, a gente vai retirar, a gente vai fazer uma continha de subtração, tá? 8 menos 5. Eu tenho um 8 e vou tirar 5. Contem aí quanto é que vai ficar. 3. E 1 menos 1? Se eu tenho 1 e tiro 1, eu fico sem nada. Então, quantas tampinhas Gabriel tem a mais que Thalita? 3 tampinhas. Aí agora olha só o desafio para vocês, tá bom? Vocês vão resolver esse probleminha aí. Paulo tinha 36 bolinhas de gude. Dessas, ele separou uma quantidade para emprestar ao seu irmão, ficando com 14 bolinhas. Quantas bolinhas Paulo emprestou para seu irmão? Vocês vão fazer uma continha aqui, tá? E na próxima aula nós vamos resolver e eu quero ver se vocês acertaram, tá certo? Espero vocês na próxima aula para a gente descobrir juntos a solução desse desafio. Bons estudos e até a próxima. Um beijo no coração. TV Nova. Quando cai o clima, aquece a emoção. A gente se aproxima e vive uma nova paixão. Chuva fina com neblina, é tão bom se aconchegar. Nesse tempo frio, vem com a gente esquentar.
No inverno da TV Nova é Pernambuco no ar. Um show de artes, dança, música, cultura e lazer, gastronomia, natureza, mais beleza pra você. A alegria invade o coração, inverno em todo lugar, a TV Nova é sensação. No